Vamos ranquear alguns dos últimos livros de romance que eu li nos últimos meses? Olá, leitores, eu sou a Mara, esse aqui é o Entre Prólogos e eu sumi. Passei um tempo distante, aconteceu muitas coisas, entre elas eu adoeci. Eu ainda não estou 100% de saúde, mas estou de volta porque uma hora ou outra a gente tinha que voltar. E aí eu vim falar um pouquinho sobre os últimos livros de romance que eu li, já que não teve post de resumão do mês, no último mês de março, isso. E abril já tá acabando. Hoje, no dia que eu estou gravando, é o meu aniversário, então parabéns pra mim. Então, provavelmente vocês estarão vendo esse vídeo depois. Eu não sei se 1 ou 2 dias depois, mas enfim, hoje é dia 27, dia de Moá. E aí vamos começar porque eu não quero perder tempo. Tô lendo ainda Ravi e Mari Desfeitos um para o outro. Eu estou basicamente na página 224, no capítulo 28. Vou iniciá-lo. Então, gente, eu adoro a escrita da Mia Souza. Ela já fez outro livro, acho que tem outros 2 livros, na verdade, publicados dela aqui no Brasil. O primeiro é O Pior Padrinho da Noiva, que eu sou apaixonada. O segundo eu ainda não li. E aí eu peguei esse daqui, que tem uma temática que eu achei até um pouco bem parecida, porque ela tá para se casar, sendo que ela não contou para ele que ela tava noiva, que ela tava namorando. Foi um balde de água fria justo no dia que ele ia se declarar para ela, dizer todo o amor que ele sente por ela, já que eles são amigos aí de faculdade e eles têm um pacto. Eles precisam um e o outro aprovar o relacionamento alheio, porque se o outro achar um dedo podre, tudo é acabado. E daí, quando ele resolve se declarar, ele descobre que ela tá noiva e prestes a se casar em 6 semanas. A minha voz ainda não tá completamente boa, né, gente? Porque a gripe pegou. Mas, como eu falei, eu ainda não finalizei. Tô aí, assim, né, em 60% do livro. Não tô achando um livro uau, eu tô achando meio parado. Não gostei muito dessa dinâmica de passado e presente que a autora faz, porque foca muito no passado e isso tem me desgastado horrores, está sendo muito cansativo. Então, por enquanto, ele tá aí ainda em 4 estrelas, mas não sei se ele vai baixar ou subir um pouquinho mais, né? Tudo vai depender do desenrolar. Falta apenas isso aqui para finalizar o livro. Já passei da metade, então, assim, altas expectativas. Dando sequência, tem aqui 3 romances finalizados. 3 não, 4, tô nem sabendo contar. 4 romances finalizados. Eu peguei apenas os mais recentes de lançamento que as editoras mandaram para cá, porque dentre eles teve um ou outro que eu acredito que eu li, mas ele já tinha sido lançado há um bom tempo, então eu não trouxe para cá, que foi o primeiro do Lauren Asher, que se chama Puro Impulso. Eu não consegui gostar. Achei muitos probleminhas. Quem sabe em outro momento eu volte aqui para comentar sobre ele com vocês. Mas vamos lá. Vou pegar este primeiro aqui, que é o menorzinho, que se chama A Livraria dos Sonhos. Da última vez que teve vídeo aqui, eu comentei com vocês que eu ia pegar ele para ler, para espairecer a mente, porque parecia um livro muito fofinho, muito leve. E, gente, eu demorei muito para finalizar esse livro. Eu acredito que ele passou, assim, da conta, foi quase 3 semanas lendo, e eu não consegui gostar desse livro da forma que eu queria. Ele é um livro muito fofinho, muito legal, mas não foi um livro 5 estrelas, sabe? Eu acredito que eu dei 3, ou foi 3,8, 3,5, não chegou a 4. Qual foi, assim, a minha maior dificuldade com esse livro? Eu achei a personagem muito adolescente. Eu sei que ela tá aí saindo da fase adolescente, entrando na fase adulta, mas eu achei muitos porém, sabe? Ela era muito infantil para algumas coisas, para outras eu achei muito irreal, porque ela vai passar o verão com a tia dela que mora na Cornualha, já que ela não conseguiu resposta da faculdade a tempo para saber se ela ia conseguir cursar ou não direito. Então ela vai passar o período do verão das férias com a tia. A tia tem uma livraria muito pequenininha, muito modesta, que não está dando lucro. Mas quando a tia, infelizmente, se acidenta, ela fica responsável por cuidar da livraria dos sonhos. E ela tem uma ideia maravilhosa. Vou fazer um lançamento literário aqui de uma autora famosíssima. Mas, gente, essa menina, ela consegue fazer esse lançamento, tipo assim, do dia para noite, num piscar de olhos. E ela fala com as pessoas, com a agente literária, com a editora, de uma forma tão desenvolta assim, que você olha e diz: você tem 18 anos, você acabou de sair do ensino médio, o que está acontecendo? Não parece normal, sabe? São diálogos, são pensamentos de uma pessoa muito mais velha para a idade dela. Então eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha do tipo, não parece um livro new adult, sabe? Parece um livro como se a personagem ela tivesse ali os seus 34 anos e precisava
para vender o livro precisava baixar a idade dela, então vamos dizer que é 18. Então isso não me convenceu. Essa é a palavra, não foi algo que me convenceu. Esse desenvolvimento todo da personagem, esse amadurecimento todo, para mim, não se encaixa com a idade dela. E o romance foi um romance meio água com açúcar, porque não parecia que ia sair romance ali, foi tudo muito rápido, foi algo muito batido, sabe? Que você sabia que ia acontecer, mas o desenvolvimento deixou a desejar, porque ficou muito clichê, ficou muito igual a todos os outros, não teve algo de diferente pra gente olhar e dizer, ai, nossa, esse daqui é especial por esse motivo. Não teve isso. Então, para mim, foi tudo muito rápido, foi tudo muito veloz, tudo meio sem um temperinho a mais, sabe? Então, infelizmente, não foi o que eu esperava. É ótimo para passar o tempo, é levinho, é rápido, mas não é aquele romance que você pega para ler e diz revolucionou a minha vida. Então, infelizmente, ele caiu um pouquinho no meu conceito, porque eu realmente estava esperando algo incrível, com um amadurecimento surreal, talvez um pouquinho de ficção de cura, não precisamente sim uma ficção de cura, mas que trouxesse esse embate, sabe, no leitor, de pensar, de refletir, de se colocar no lugar do outro. Eu não consegui me afeiçoar. Ela, inclusive, com o mocinho, ela não quis nem ouvir a justificativa dele, porque ele sumiu e tinha um bom motivo para isso, mas ela, olha, eu não quero saber. Guarde as suas desculpas e vai embora. Tipo assim, mulher, que tu tá precisando da ajuda do povo e tu tá recusando, faça-me o favor. Então, foi isso, né? Eu tive muitos poréns com todos esses romances que eu li nos últimos meses, entre março e abril, porque nenhum deles foi assim, 5 estrelas, revolucionante, maravilhoso, revolucionante, revolucionário, maravilhoso. Então foram romances um pouco decepcionantes demais. E quando eu falo de decepcionante demais, até Ali Hazelwood caiu um pouquinho no meu conceito. Esse livro aqui, na verdade, é uma novela. Ele tem pouquíssimas páginas, são menos de 200 páginas, são 100, eu vou pegar aqui só de livro mesmo, 167, porque tem aquelas outras coisas de agradecimentos, conheço outros livros da autora, e nananã. Então, de livro, 167. Tinha tudo para ser um livraço, porque mesmo os contos da Ali Hazelwood, eu sou apaixonada, são rápidos, são divertidos, são espirituosos. Esse daqui começou assim de um jeito muito legal, me fez criar muitas expectativas, porque a gente tem duas pessoas que não se bicam. Ela, na verdade, não lembra de todo o conhecer, digamos assim, com ele. E aí ele entendeu mal uma coisa, ela entendeu outra, e eles acabaram se separando, nunca tiveram a chance de ter um primeiro encontro. E daí eles se reencontram tempos depois e percebem o mal entendido que tudo causou. Mas depois que eles percebem que tudo foi um mal entendido, as coisas acontecem assim muito rápidas. É tudo muito físico, tudo muito, sabe, sensorial. E tem vezes que a Ali faz isso, né, esse tipo de relacionamento, que dá muito certo, como é o caso de No Fundo é Amor. Porque a gente vê ali o respeito, a gente vê ali o diálogo, a gente vê que os personagens eles conversam, eles buscam entender um ao outro. Nesse daqui eu não senti isso. Esse daqui parecia que eram dois estranhos que fizeram um plano aí, olha, a gente vai ficar junto, mas a gente não pode comentar sobre nada pessoal. Pareceu muito isso, porque eles basicamente estão aí no retiro da empresa. A empresa, são duas empresas juntas que vão precisar trabalhar em um projeto de videogame. Eles são desenvolvedores de jogos. E aí, simplesmente, eles não conversam, eles simplesmente não interagem, não comunicam as coisas. E não tem esse diálogo, não tem essa aproximação. Eu não gosto quando o romance ele é baseado apenas em atração, porque parece que é tudo muito mecânico, que é tudo muito falso, sabe? Que por qualquer coisinha esse relacionamento vai se romper e não vai ter como salvar. Então isso foi algo que não me agradou, que realmente me desagradou ao extremo. Eu fiquei muito incomodada com esse romance, porque basicamente eram duas pessoas que não se comunicavam, não conseguiam conversar, e depois de acontecer tudo, continuaram assim. Só lá no final do livro é que eles vão se explicar, vão, sabe, se reconciliar, vão realmente dar um pingo para os is para explicar o que é que aconteceu no início. Mas eu achei que foi tudo muito lento, muito demorado, que deixou a desejar, que, enfim, não foi legal. Foi uma experiência que foi um pouco frustrante, para vocês terem uma noção, por mais que seja uma novela, uma leitura muito rápida, muito curta, eu achei cansativa.
Eu achei que foi uma leitura muito arrastada, não tem nada a ver com um amor problemático de verão que eu li em 24 horas. E olha que esse daqui eu tava achando que eu ia ler em 24 horas, mas eu não consegui me afeiçoar. Eu acho que o pior de tudo foi isso, sabe? São personagens que tinham tudo para ser incríveis, mas eles foram completamente o oposto disso. Fizeram eu repelir um pouco eles e me perguntar o que está acontecendo, quem são esses dois desconhecidos que nem eu mesma consigo conhecê-los, porque eles não me dão a oportunidade de saber um pouco mais sobre eles. Então, infelizmente, foi uma experiência muito frustrada. E assim, cada um desses tem coisas boas e coisas ruins, mas para esse daqui, o que salvou mesmo foi a escrita da Ali, que é sempre muito, sabe, intrigante, que faz a gente ficar preso do início ao fim, mesmo tendo sido arrastado. Eu fiquei curiosa, então não consegui largar o livro, mas infelizmente, né, não rolou. E a ambientação eu achei muito legal, porque a gente tem aí uma história de amor, que é um livro que vai ser adaptado não para um filme, mas para um jogo de videogame. Então eu achei isso surreal, que daria para ser desenvolvido de uma forma assim espetacular. A gente mal vê desenvolvimento do jogo, tipo assim, eles estão lá com esse objetivo e a gente não vê reuniões, questionamentos em relação ao jogo. Então ficou muito fora de foco, sabe? Parece que a autora ela realmente fez um recorte assim, esquece todo o resto, finge que eu nunca citei isso e vamos para o que interessa, que é esse relacionamento. E aí, gente, eu vou agora para os meus últimos 2 livros. Eu vou começar por esse daqui. A gente vai ter um romance universitário com esportes. Ele nada mais é do que um jogador de hóquei que está aí tentando, né, ser o destaque. Ele, na verdade, é o destaque, mas, gente, ela. O que dizer dela? Nossa, estou confundindo com outro livro de hóquei. Na verdade, não é assim, peraí. Confundi com Patinando no Amor. Mas sim, ele é jogador de hóquei, mas ela tá apaixonada pelo melhor amigo dele. Eles estão aí fazendo uma aula juntos, os três compartilham essa aula. Mas o nosso querido aqui, que eu esqueci até o nome dele, Jordan. O Jordan, ele vê que se ela se aproximar muito do amigo dele, talvez o amigo ele não rinda tanto assim nos jogos, nos treinos, porque ele já tá mal das pernas, sabe? Esse amigo, ele não tá indo tão bem, ele tá errando passes bobos, ele tá fazendo alguns deslizes que ele não estava cometendo, então ele pensa, eu não posso deixar a Daisy se aproximar dele, porque se ela fizer isso, já era, ele não vai render nada. Então eu preciso de uma oportunidade para afastar esses dois. Mas ela é completamente apaixonada pelo Liam, que é o amigo do Jordan. Sendo que, né, ela percebe que na verdade era só uma apaixonitezinha. Porque o Jordan, ele pede para ela, olha, vem cá, eu tô com uma dificuldade em algumas matérias, você pode me ajudar? E daí todas as noites eles se encontram para ela ajudar ele nas disciplinas, para estudar para as provas, etc. Até que o coração dela começa a bater mais forte por ele e o dele por ela, sendo que ele é um pegador, minha gente. Ele não se apega, ele é pego e não me apego. E aí, o coração dele tá dizendo: olha, você já está se apegando e você nem ficou com essa menina. O que é que está acontecendo? Até que eles começam a ficar juntos. Mas tem essa mentira que ele precisou contar, que é em relação ao Liam. Sendo que ela mora numa casa com outras 3 meninas, dentre elas a prima dela. Sendo que a prima dela odeia atletas e não quer ver de jeito nenhum ela com esse Jordan. E muitas coisas vão acontecer. Eu achei esse livro muito parecido com Off Campus, com qual é o primeiro o primeiro livro é O Acordo, da Elle Kennedy, que vai virar série do Prime Video, vai lançar no mês que vem. Eu achei muito parecido, minha gente, tipo assim, completamente parecido. Porque, basicamente, não tem um namoro de mentirinha, mas, por um lado, também tem, né? Porque eles estão ali, ela sem saber que ele mentiu pra ela, e aquela coisa de hockey, e quase um triângulo amoroso, etc. E aí, eu tava gostando muito do livro. Ele foi, pra mim, eu acho que de todos esses aqui foi o melhor que eu li. Eu gostei muito desse livro, mas eu fiquei sentindo aquela coisinha assim, sabe? Parece que eu já li essa história antes. Ficou com a sensação de que era apenas um copia e cola, uma cópia de outro livro, porque a autora ela juntou muitas referências que eu senti, pelo menos, de outros livros. E daí eu ficava lendo e me perguntando, tá, e aí? E assim, eu não achei
o clímax, tudo isso. Porque ela fica com raiva do Jordan, porque ele mentiu pra ela. E aí ele precisa se desdobrar, ele é tipo um cavalheiro depois que ele se toca. Mas, gente, sério, foi um livro muito divertido. Não foi um livro 5 estrelas, mas eu senti que ele era muito parecido com todos os outros livros que eu já tinha lido. Eu não sei nem se isso faz sentido, porque ele não é completamente igual assim. Mas esse clímax, ele me deixou um pouco fatigada, sabe? Porque poderia ser algo que uma conversa ia resolver, um diálogo sincero ia resolver todos os problemas, mas eles ficaram adiando isso e se tornou maior do que era para ser, então foi cansativo. O Liam, ele é uma mosca morta, né? Eu não sei por que quiseram inventar de colocar aí quase um triângulo amoroso, porque ele é uma mosca morta, ele não fede nem cheira, eu não sei por que essa menina viu nele, porque ele não tem nada demais. E aí, depois que a gente vai perceber o motivo pelo qual ele estava rendendo mal, não cola muito bem, porque, tipo, gente, eu ficava com o pé muito atrás nas cenas hot, tipo assim, eu pulei todas elas. Eu fiquei com muita vergonha alheia, eu achei muito esquisita as cenas, eu não gostei da forma que a autora narrou isso. E é uma série, né? Vai ter outros volumes. Eu tô, assim, um pouco assustada se eu vou conseguir gostar dos outros volumes, porque se for cheio de cena hot, eu estou lascada, ferradíssima, porque eu não gostei desses daqui. Pulei todas. Quando eu vi a primeira, eu falei, nossa, que vergonha ali, eu não vou ler isso, não. Daí eu saí pulando, não fez a menor diferença. E eu me perguntei, o que é que esses personagens estão fazendo, minha gente? Agora que eu tô de idade nova, né, parece até que eu tô julgando todas as outras idades pelas quais eu já passei. Mas esse romance aqui, ele faltou um pouquinho mais de diálogo. Foi química demais, foi muito sabor. Eu queria que fosse um pouquinho menos, sabe? Um pouco mais pé no chão. E ele é curtinho, eu achei que ele se resolveu tudo muito rápido, sem muitos problemas. E eu queria também ver o outro lado da família, porque a gente não entende muito bem o motivo pelo qual a mocinha ela não é tão próxima assim dos pais. E eu fiquei tipo, gente, vamos dar uma aprofundada também nesses outros temas, sabe? Às vezes eu sinto falta disso. Ou então, como este livro daqui, que é aprofundado demais da família e falta muito no romance. Eu já tinha dado um breve spoiler sobre o que eu achei dessa obra aqui em algum dos vídeos anteriores. Então chegou o momento de explanar um pouco mais sobre o que eu senti e comprometa que vai se lembrar de mim, o novo livro de Abby Jimenez aqui no Brasil. Nessa história daqui, a nossa mocinha, ela resgata um gatinho, vai até uma clínica veterinária e o veterinário se recusa a ajudar porque a gatinha, né, o animalzinho, ele tem um problema muito sério, que é tipo assim, caso de vida ou morte, e uma cirurgia seria muito cara e não ia dar segurança de que a gatinha realmente ia sobreviver, ia conseguir ficar curada. E aí a nossa Samantha, ela diz: "Eu vou provar para você que eu vou conseguir". Ela abre uma vaquinha na internet, as pessoas começam a ajudar. A gatinha se recupera muito bem e ela volta lá no consultório depois para fazer como é que eu posso dizer? Uma consulta de retorno. E aí o veterinário, ele vê que mordeu a língua, né, e chama ela para sair. Ele é tipo assim, o veterinário mais gato da cidade, etc. Até que eles saem, eles têm um primeiro encontro, mas ele descobre que esse vai ser o primeiro e último, porque ela vai se mudar para Califórnia para cuidar da mãe dela, que está severamente doente, tá com demência num grau muito alto, tu não lembra nem quem ela é. E aí ele fica com aquela situação do tipo, a gente não pode perder contato, eu já estou apaixonado por você. E aí eles começam a embarcar nesse relacionamento à distância. Sendo que o que é que eu senti com esse livro? Eu gostei muito de ver a família da Samantha, de ver como ela ajudou a família. Eu acho que a Abby, ela sabe muito bem fazer isso nos livros, sabe? Que é trazer essa carga emocional, não apenas no relacionamento, mas na vida como um todo dos personagens. No âmbito familiar, no âmbito profissional, no âmbito pessoal. Então ela consegue fazer uma construção de personagens muito reais que fazem a gente se identificar facilmente com a história de vida deles e com o que eles estão passando e sentindo. E aí, eu amei ver esse lado família da personagem, de se doar inteiramente pela mãe, de fazer o que estiver ao alcance dela, para que a mãe estivesse confortável, estivesse feliz, estivesse bem. Então, assim, foi incrível. Eu fiquei com aquela sensação, assim, de coração quentinho, principalmente porque eu me identifiquei muito com toda aquela situação familiar, porque morava ela, a avó, a mãe, o pai, a irmã, os sobrinhos e o irmão. Mas o que eu senti é que o Xavier, que é o nosso mocinho, ele se doava muito mais do que a Samantha para esse relacionamento. Foi ele quem sustentou esse relacionamento nas costas, porque se dependesse dela, já teria acabado, não teria nem começado, para falar a verdade.
E isso me incomodou, porque eu vi um personagem que se doava inteiramente para aquilo, que queria muito, que demonstrava com todas as letras o quanto a amava. E ela simplesmente, tanto faz, sabe? Não vai fazer falta, sendo que você percebe o quanto ela gostava dele, mas ela não movia uma palha por isso. Ele que ia direto até a Califórnia para vê-la, quando ele nem tinha condições para isso. E aí eu ficava olhando para aquele pensando, cara, que relacionamento é esse? Eu já estou com raiva dessa mocinha. Eu sei que tem todo um motivo por trás, mas não me convenceu. Eu achei que esse livro ele é muito mais família do que relacionamento, porque o clímax, quando tem realmente aquela coisa tipo, ai, vai acabar tudo e agora, não sei o que, também não me pegou, sabe? Foi algo muito vapt-vupt, que assim que começou, já terminou, eles já se resolveram e parece que não foi real o suficiente para fazer a gente comprar essa ideia de que algo muito ruim podia acontecer com o relacionamento para fazer ele acabar. Então, assim, foi um livro que, para mim, tinha tudo para ser uns 5 estrelas, mas infelizmente a mocinha não me agradou. Ela foi muito chata. Ela sempre queria colocar empecilho para dizer que aquilo não ia dar certo, para fazer com que ele se afastasse. E isso me deixou extremamente chateada, porque foi assim, em relação a mocinhas, eu acho que uma das piores da Abby que eu já tive a oportunidade de ler. Não foi o pior livro, mas deixou muito a desejar. Então, infelizmente, caiu no meu conceito. Agora eu não lembro que nota eu dei, mas eu tinha dado 4 estrelas, eu acho, quando eu postei no Story, mas quando eu postei a resenha eu diminuí. Acho que eu botei 3,8 ou foi 3,9 porque não mereceu esse décimo, sabe? Eu senti muita falta disso, passei muita raiva, então não compensou. Foram livros assim que tiveram seus prós e seus contras. Eu sei que eu citei mais os contras, mas é para poder mostrar que assim, no meu ranking, eles infelizmente não conseguiram superar as minhas expectativas. Eu acho que de todos esses, o que eu mais gostei, mesmo com muitas reticências, foi a professora do jogador. Porque, diferente dos outros, esse daqui eu ainda consegui ler num ritmo muito bom. Esse também eu li num ritmo muito bom, mas eu tive muitas questões com essa mocinha. Essa daqui, pelo menos, eu gostei muito de todo o desenvolvimento, com todas as características, com todos os asteriscos que eu coloquei. Mas eu espero que daqui pra frente as leituras de romances sejam melhores, porque, gente, eu não esperava que eu ia fazer leituras tão medianas assim nesses últimos tempos, sabe? Porque da última vez que eu fiz vídeos de resumão, foram assim leituras maravilhosas e infelizmente essas caíram bastante no meu conceito. Quis fazer um vídeo mais rápido para realmente poder voltar a falar com vocês, porque, gente, fazia muito tempo que eu não fazia vídeo, eu estava morrendo de saudades. Então eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por não terem desistido de mim, nem do Entre Prólogos, por terem continuado por aqui. Então não se esquece de se inscrever aqui, deixe o seu comentário de incentivo, porque eu estou precisando, e também deixe o seu like. Até o próximo vídeo. Tchau!